O versículo é o de número 7. Salmo capítulo 16, versículo de número 7. Salmo capítulo 16, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: bendigo o Senhor, que me aconselha. Eu não sei, a sua Bíblia está escrito que me aconselhou ou que me aconselha? É conselho. A tradução atualizada, a Bíblia atualizada, ela diz: bendito o Senhor que me aconselha. Como eu estou com a Bíblia atualizada, vamos ver nessa tradução: bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Irmãos, isto é um salmo de Davi. E todos nós conhecemos a história de Davi, sabemos da grandiosidade, da grandeza que foi o seu reinado, do maior rei que já existiu em Israel. Não foi o rei que reinou mais tempo, mas foi o rei que mais fez, que mais construiu, que mais cresceu. É o rei que até hoje é lembrado. Para você ter uma ideia da proporção, da grandeza de Davi, a estrela que existe, aquela, irmãos, de 5 pontos, é considerada como a estrela de Davi. Irmãos, Davi foi um grande rei, Davi foi um grande homem, Davi foi um grande conquistador, Davi foi aquele que fez história, irmãos, que influenciou muitos reis. Muitos reis queriam reinar como ele. Davi era exemplo para muita gente. Mas por que Davi conseguiu? Davi venceu gigantes, Davi venceu exércitos, Davi conseguiu vencer batalhas, Davi conseguiu fazer grandes coisas. Mas por quê? Por isso, ele relata, versículo 7, bendigo o Senhor que faz o que, irmãos? Que faz o que, igreja? Que me aconselha. É isso que eu quero falar com vocês, irmão, nessa hora. Irmão, Davi foi bem sucedido porque ele aprendeu a ouvir os conselhos de Deus. Ele não foi ouvir conselho de gente experiente. Ele não deu ouvido ao conselho dos anciãos. Ele não deu ouvido ao conselho de fulano, de ciclano, de beltrano. Ele colocava Deus para ser o seu conselheiro. Bendigo ao Senhor, eu agradeço a Deus porque é Ele que me aconselha. E todas as vezes, irmãos, que nós hoje, vamos trazer para nós hoje, se nós dermos ouvidos aos conselhos de Deus, que vem pela palavra, nós também podemos ter o sucesso que Davi teve. Nós podemos conseguir, irmãos, aquilo que Davi conseguiu. Podemos fazer o que Davi fez. Podemos vencer os gigantes. Podemos vencer, irmãos, outros gigantes. Podemos vencer perseguição. Davi conseguiu vencer uma perseguição. O rei Saul o perseguia tanto, irmãos, tanto que ele perseguia, tentou matá-lo por várias vezes. Davi, uma certa feita, estava com o Saul, com o rei, e ele era o tocador do rei. E o espírito, o demônio entrou nele, irmãos, e ele pegou a sua lança no Saul, e o Saul pegou a sua lança e cravou contra Davi. Davi se esquivou e a lança pegou na onde? Na parede. Irmão, o que qualquer um fazia? O que qualquer pessoa faria? Bateu, levou. Então ele iria revelar. Mas por que Davi dava ouvido aos conselhos? Ele não revelou. Quem ouve o conselho não devolve lança. Ele não agride também. O que eu quero que você entenda, irmãos, para ter o sucesso, para ser bem sucedido, para que nós possamos vencer os gigantes da vida. Eu creio que existem gigantes na sua vida que você sonha, que você quer derrotar. Sim ou não? Qual é o gigante hoje? Qual é o gigante hoje? Quem é o gigante hoje? Diga. Qual o gigante hoje que você quer derrubar? Nos dias de hoje, quais gigantes que você quer derrubar? Vamos lá, vamos falar, eu quero ouvir você. Doença, o que mais? Desemprego, prosperidade. Quer vencer o gigante, o nome da maldição. Gigantes saem de todas as formas. Os gigantes estão atacando nossas famílias.
Os gigantes estão atacando os lares. Quantos lares destruídos? É que um dia começa o carnaval. Quantas famílias vão sofrer no carnaval? Quantas mães vão chorar um filho que não vai voltar? Quantas mulheres vão chorar por perto do marido? Quantas meninas que daqui 9 meses vão estar lá sendo mãe solteira? Quantas? Irmãos, o gigante está aí. E para que nós possamos derrotar esse gigante, eu preciso também o quê? Ouvir os conselhos. Se nós dermos ouvido aos conselhos de Deus, irmãos, nós também poderemos ter o mesmo sucesso, poderemos ser bem-sucedidos como Davi foi. Mas muita gente está ouvindo que conselho, irmão, não é o conselho de Deus. Não para ouvir o conselho que Deus dá em cima da palavra. Estão agindo por impulso, estão agindo pela própria vontade. Alguns estão dando ouvido aos conselhos do marido, ao conselho da esposa, ao conselho de pai, ao conselho de mãe. Alguns estão ouvindo o conselho de mais velho. Não, vai por mim, eu sou mais velho, eu sei o que eu estou falando. Irmão, nem sempre o conselho dos mais velhos vale. O conselho, irmãos, que não se seguir não dá errado, é o conselho de Deus. É aquele que Ele nos dá em cima da palavra. É esse conselho que nós temos que parar. Deus, fala comigo. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma direção, uma decisão. Deus, eu preciso fazer algo. Me aconselha, fala comigo. Em momentos de dúvida, meu irmão, vá lá, pede conselho para Deus. E no momento que não sabe o que fazer, fala, Deus, me aconselha, o que eu faço? Estou passando por isso, estou enfrentando essa situação. Deus, como que eu faço? O que eu preciso fazer para vencer essa situação? E aí Deus vai fazer o quê? Vai nos aconselhar. Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. E quando nós aprendermos, irmãos, a dar ouvido aos conselhos de Deus, pode ter certeza, você não vai errar. Mas para que eu possa ouvir os conselhos, para que Deus me aconselhe, lê o versículo 8. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Irmão, quem quer ouvir o conselho de Deus tem que estar onde? Na presença. Quem quer ouvir o conselho de Deus tem que estar na presença dele. Irmão, Deus não aconselha ninguém quando está longe. Quando você quer um conselho de alguém, você pede um conselho. Conselho você dá para as pessoas longe. É assim ou não é? Como é que você aconselha alguém? Pertinho, né? Vem cá, pregador. Como é que você aconselha? Você chama a pessoa aqui, ó. Não, desse jeito, faz assim, desse jeito. Não é assim que você aconselha? É assim ou não é? É próximo. Ninguém aconselha assim. Ô Fernando! É assim, irmão! Você aconselha alguém longe? Não. Então, para que Deus, eu possa receber o conselho de Deus, para que Ele possa me aconselhar, não que eu tenho que estar na presença dEle. Eu tenho que estar na presença de Deus, na palavra, aí eu vou receber o conselho. Eu fico assim, irmão, pensando nas pessoas, falam assim, Deus falou comigo. O que Deus falou para a pessoa? Você está distante, você está longe da presença. Como é que Deus vai aconselhar